Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Que nós precisamos compreender acerca da fé. É fundamental, pois se não entendermos a fé na sua plenitude, nós nos perderemos em religiosidade, em ações que traduzem mais um pensamento natural do que uma vida que traduz a justificação por fé. Somos justificados por fé. Não temos o que fazer para alcançar de Deus a justificação, pois não se trata do nosso esforço, mas de entendermos a obra que Ele realizou em nosso favor, o que nós recebemos e como precisamos viver ao termos esse entendimento e nos submetermos a Cristo. Fé não se trata de esforço nem de pensamento positivo, mas sim de compreendermos as promessas de Deus, de ouvirmos as promessas, de ouvirmos a palavra de Cristo, de conhecermos as Escrituras e vivermos por meio daquilo que ela fala, crendo naquilo que ela traduz. Paulo, escrevendo acerca da justificação, ele diz lá em Romanos 5, do versículo 1 ao 4, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, vivemos por fé. Por fé traduz aquilo que Deus fala. Deus diz, nós acreditamos. Ele fala que nós somos salvos por sua graça, mediante a obra que Cristo realizou em nosso favor. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Quando ele morreu, nós somos, na realidade, recebemos o perdão, recebemos a justificação, somos resgatados. Quando ele ressuscita, implica que nós temos a expressão plena deste perdão, da justificação e que somos feitos um novo ser. Uma nova criatura, agora um ser espiritual. Isto é viver por fé. Creio nisso, acredito nisso, tenho certeza disso, tenho convicção disso. Não vejo, mas creio. A expressão desta fé, ou seja, desta obra de Deus, também é um ato de fé. Nós fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, e agora, feitos à imagem de Cristo, precisamos viver como Cristo. O que nós fazemos? Nós passamos por um processo de aperfeiçoamento, de santificação, as tribulações, as lutas, os problemas. E por meio dessas tribulações e dessas lutas, nós somos o que há aperfeiçoados, no sentido de que, de deixarmos de pensar segundo a natureza humana e passarmos a pensar como um filho de Deus. Ou seja, agirmos como Cristo, expressarmos plenamente Cristo. Isto nada mais é do que a nossa jornada de santificação. E a jornada de santificação se traduz de que maneira? Em deixarmos de andar segundo o pensamento natural para pensarmos como Cristo. Deixarmos de fazer as obras das trevas e fazermos as obras que expressam e glorificam a Deus. Isto quer dizer o quê? Deixarmos de ser egoístas, arrogantes, hipócritas, religiosos, mentirosos, para andarmos segundo as virtudes de Deus, expressando graça, amor, misericórdia, paciência, bondade diante dos homens. É isto que faz o nosso amadurecimento, é isso que nos conduz à plena estatura de Cristo, e fazemos isso como um ato de fé. Somos justificados pela fé, somos aperfeiçoados pela fé, por isso que diz, o justo vive por fé. É a única maneira. Nós somos justos não porque merecemos ou porque fizemos algo, mas porque Cristo nos justificou diante do Pai, trazendo-nos o perdão, a reconciliação, a nossa redenção, para que a gente viva na plena vontade de Deus, vivendo o reino de Deus aqui na terra. Por isso, a nossa esperança é essa, a esperança da glória de Deus, que vem com um processo de aperfeiçoamento. Por isso ele fala,
produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança, pois à medida que nós caminhamos, à medida que revelamos Cristo, à medida que nós crescemos em amadurecimento, mais certeza e mais convicção nós temos da nossa salvação, da vida com Deus e do andar na sua vontade. É um processo simples, mas é um processo que requer dedicação, esforço, perseverança, pois tudo que nós fazemos, nós não vemos no sentido de provarmos, mas experimentamos mediante um ato de fé, para vivermos na plenitude da vontade de Deus, rejeitando as obras do diabo, pois as obras do diabo revelam o pensamento natural. E isso não faz parte da nossa vida, pois fomos capacitados para rejeitarmos as paixões humanas e andarmos neste mundo como Cristo. É isso que a gente precisa entender, compreender e seguirmos a nossa jornada de amadurecimento, crescendo e entendendo a vontade de Deus e tendo a plena convicção que a nossa justificação é um ato de fé, um ato da misericórdia, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que a gente entenda, que a gente possa ser essa oferta, a mesma oferta de Cristo, em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai, a sua vontade e a sua salvação. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.